Oportunidade tem assunto importante que chega de Brasília. Apesar do Supremo Tribunal Federal ter determinado a soltura de 2 aliados de Jair Bolsonaro, integrantes do colegiado afirmaram que não afrouxar as investigações contra o ex-presidente. A avaliação de integrantes da corte é que a revogação das prisões de Silvinei Vasquez e Felipe Martins se deve ao fato de as detenções que ocorriam em caráter preventivo não terem mais fundamento. A leitura entre os ministros é que a situação de Bolsonaro segue a mesma no STF e que o risco de prisão ainda não está descartado, principalmente no caso que apura suposta tentativa de golpe de Estado. Começar essa com o delegado Palumbo. Delegado, queria sua reflexão sobre a possibilidade ainda monitorada de uma detenção de Jair Bolsonaro. Teria que ser preventiva, né, delegado? E seria incabível e injusta, né? Mas, em se tratando do judiciário brasileiro, eu não duvido de mais nada. Infelizmente, aqui nesse país aqui, estão rasgando a Constituição Federal. Ninguém pode ser considerado culpado até o trânsito julgado da sentença. Ele está sendo investigado. Aliás, por muitos crimes aí que não tem nem pé nem cabeça. Para quem já foi investigado até por espantar uma baleia em mar com jet ski, a gente não pode esperar nada da polícia, né, e principalmente do poder judiciário. Não é democrático o que estão fazendo com o presidente Jair Bolsonaro. Muito pelo contrário. Isso aí qualquer um enxerga, a gente conversando com a população nas ruas, sendo bolsonarista ou não sendo bolsonarista, que é uma perseguição sem fim. Eu, sinceramente, eu não sei como que ele aguenta tanta pressão. É o tempo todo sendo pressionado. Recebi presente, mas outro presidente também recebeu presente. Então, o tratamento de um não é igual ao do outro. Pau que bate em Chico não bate em Francisco. Isso é mais um dos absurdos da nossa justiça brasileira. Você, Mota, o que a gente precisa considerar é essa projeção de alguns integrantes da Suprema Corte Brasileira, claro, informações de bastidores, nada oficial. Enfim, ainda haveria risco de detenção preventiva de Jair Bolsonaro e, segundo as informações, não irão afrouxar as apurações contra Jair Bolsonaro. Só que a temperatura diminuiu, né, Mota? Aqui no Rio está gelado, Caniato. Aqui no Rio chegou uma frente fria que a gente está parecendo pinguim aqui. Mas, voltando ao assunto em tela, eu acho curioso o tom de algumas matérias que são publicadas sobre esse assunto. Me impressiona porque muitos desses colunistas que comentam esse assunto, eles deixam completamente de lado a questão essencial, fundamental, a mais importante de todas. As investigações, os processos e as prisões são justificados? Essa é a questão essencial. Na verdade, quando a gente lê algumas dessas matérias, parece até que a gente está lendo uma coluna de fofocas. Os bastidores, o disse-me-disse, porque eu ouvi falar. Ou até, algumas vezes, uma nota oficial de um porta-voz. É como se fosse, né, uma nota do porta-voz. A essência do jornalismo, na minha opinião, é a busca da verdade, mesmo quando essa busca está sujeita a solavancos, a restrições. Quando se abandona essa busca, essas matérias com informações de bastidores, elas viram uma mera coleção de narrativas. E o pior é que, para o cidadão, a justiça fica parecendo uma troca de reféns. Eu te dou isso, você me dá aquilo. Você, Beraldo, as projeções, o que a gente pode esperar do avanço dessas investigações contra Jair Bolsonaro e essa ideia de que muitos apostam ainda na detenção de Jair Bolsonaro. Eu me lembro que a gente tratou disso algumas vezes e você lá atrás não descartou, mas disse, eu acho difícil nesse momento, né? E hoje, Caniato, eu acho mais difícil ainda. Eu não vejo muita lógica para se promover uma prisão na circunstância que temos hoje no Brasil. Não faz sentido. Né? Agora, no Brasil, muita coisa não faz sentido. Também a gente tem que lidar sempre com o imponderável. Decisões que são tomadas sem a gente entender muito bem no que elas se baseiam
E aí uma pessoa está presa, outra pessoa está solta, um está condenado a 17 anos e outro traficante sai pela porta da frente com autorização suprema. Então o Brasil é esse país muito esquisito, muito estranho, onde as coisas não são previsíveis, apesar da lei. Como é que a gente pode fazer aqui uma análise franca, sincera, embasada, se muitas vezes não há nenhuma sinceridade, nenhum pensamento franco e nenhum alinhamento com a lei nas decisões que são tomadas? Realmente o Brasil hoje passa por esse momento em que tudo é possível e muita coisa não se explica. Pois é, agora, delegado Palumbo, Mota, em outros programas, costumava fazer uma espécie de um paralelo entre os Estados Unidos e o Brasil. E tivemos decisões mais recentes favoráveis a Jair Bolsonaro e a seu grupo. Tanto é que algumas pessoas chegavam a dizer, olha, eu desconfio que talvez Jair Bolsonaro possa até disputar as eleições de 2026. Particularmente, eu acho difícil. Mas é um cenário diferente se nós olharmos para 1 ano e meio atrás. Não acha, delegado Palumbo? Sim, com certeza. Eu, particularmente, ia gostar muito de vê-lo disputando a corrida eleitoral para presidente da República mais uma vez. Porque também, para mim, foi injusto o que fizeram com ele, né? E simplesmente aqui no Brasil eles rasgam a Constituição, rasgam as leis, né? Eu fiz direito em Ribeirão Preto e a gente aprende a ser legalista. O juiz tem que se ater aos limites da lei. Mas o que a gente tem visto, e tem outros casos também, como o do Daniel Silveira, que rasgaram o artigo 53 da Constituição Federal, onde diz claramente que até uma criança de 12 anos consegue interpretar que o deputado e os senadores são invioláveis por suas palavras, atos e votos. E mesmo assim, ele ficou preso, está preso um tempão, ainda com tornozeleira eletrônica, se saiu, não me recordo se saiu ou não, mas isso é um dos absurdos da nossa legislação. Enquanto isso, a gente vê o André do Ré, chefe de facção, como o Beraldo falou, saindo pela porta da frente. Que justiça é essa? A justiça, Caniato e audiência, ela deveria ser cega, né? Dizem isso, deveria ser cega, ou seja, não deveria ter lado. Mas aqui no Brasil as injustiças são bem visíveis. Mota, se a gente olhar para o retrovisor, há vários inquéritos que envolvem o ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente tratou deles ao longo de tantos meses, né? Tem a questão da suposta falsificação do cartão de vacinas, também a possibilidade de um grupo organizar, ou pelo menos planejar, um golpe de Estado, tem a questão que envolve as joias sauditas, enfim, são várias apurações que envolvem o ex-presidente Jair Bolsonaro. A questão que envolve as joias parece que uma decisão do TCU acaba resvalando em Jair Bolsonaro e pode inclusive beneficiá-lo, né, por conta de um entendimento para o atual presidente da República. De todos os inquéritos, você entende que o que envolve o 8 de janeiro e a tentativa, ou aquela minuta golpista, essa talvez seja a questão mais sensível, Mota? Eu não tenho a menor ideia, Caniato. Eu já perdi há muito tempo qualquer capacidade de sequer entender o que está acontecendo, quanto mais prever. Você esqueceu de mencionar o inquérito da baleia. Esse inquérito vai ser estudado no futuro, nas escolas de direito do Brasil. Um inquérito importantíssimo, uma investigação fundamental para a preservação da rigidez do nosso Estado democrático de direito. Tá? Não é que o cidadão ousa se aproximar de um jet ski, com um jet ski de uma baleia. Eu chamo de novo a atenção, Caniato, como você mesmo falou, para a semelhança das coisas que acontecem no Brasil e das coisas que aconteceram nos Estados Unidos. O que a gente viu nos Estados Unidos foi o uso descarado do judiciário como arma política contra o candidato Donald Trump. Coisas que no Brasil a gente pode explicar com mais facilidade, dada a nossa tradição de democracia fraturada, com tantas interrupções, com tantos episódios de loucura que a gente teve aqui. Nos Estados Unidos é diferente. Os Estados Unidos têm a mesma Constituição desde 1786, se eu não me engano. É uma tradição democrática ininterrupta. E mesmo assim, lá deram piruetas jurídicas, né? Esse processo que o promotor de Manhattan abriu contra Donald Trump
por um pagamento que ele fez a uma dançarina anos antes de ser presidente da República, e várias outras questões, tentativa de tirar o nome de Donald Trump das primárias em vários estados. O lema era vale tudo, vale tudo. Inclusive o Alan Dershowitz, advogado do Trump, que ele, Alan, é democrata, escreveu um livro explicando isso, um livro interessantíssimo. O Alan fala, por exemplo, do uso midiático de operações de busca e apreensão. Ele disse o seguinte, uma famosa operação de busca e apreensão que fizeram na mansão de Donald Trump, em Mar-a-Lago, para apreender documentos que teriam sido levados por Trump de forma ilegal. Ele disse o seguinte, aquilo ali podia ser resolvido com uma simples intimação a Trump. É a norma. Você intima o Trump a devolver os documentos. Se ele não responder ou se ele não devolver, aí sim você age. Mas por que então o FBI fez essa operação? E o próprio Alan Dershowitz responde, porque nessa operação você coleta um monte de outras coisas, um monte de outros documentos, de outras informações que não podem ser usados no processo, que não tem nenhum valor legal, mas podem ser vazados para um jornalista amigo. E aí aparecem na mídia como informações de bastidores. Então, é um precedente muito perigoso que a gente está vendo, aconteceu nos Estados Unidos, e há quem diga que está acontecendo aqui no Brasil também. É preciso que os nossos políticos respirem fundo e deem um passo para trás, porque senão eles correm o risco de estar começando um jogo no qual eles próprios serão devorados, porque é um jogo onde não existe regra. A regra varia conforme a hora do dia, se está chovendo ou se está quente, depende de quem está tomando a decisão. Isso pode ser tudo. Só não é Estado de Direito, só não é democracia, só não é república. Pois é, tem uma avaliação que vai justamente no sentido do que trouxe o Roberto Mota agora, Beraldo, que reforça essa tese de perseguição política, de uso de instituições ou uso do aparato estatal para pressionar e perseguir uma figura. Agora, Jair Bolsonaro, Mota costuma falar sempre disso, trata-se talvez do maior fenômeno político eleitoral do atual momento. Uma prisão não iria potencializar em muito essa figura? Poxa, tem um movimento hoje que a gente atribui ao nome da pessoa, né? O movimento bolsonarista. Imagina só se uma figura dessa acaba sendo detida. Você não entende que também há um cálculo em relação a isso, Beraldo? Olha, eu acho que esse pessoal da caneta poderosa não é muito bom de cálculo, não. A matemática que eles fazem é outra, não é essa que a gente imagina. E você lembrar do histórico, Caniato, você teve uma decisão de inelegibilidade do ex-presidente tomada em razão de uma reunião com embaixadores. Olha, olhando aquela reunião, eu acho ridículo, absurdo. Não é papel de um presidente fazer uma reunião com aquela história ali para mostrar fraude, etc. Não tinha nenhum dado concreto, não tinha nenhuma prova. Aquilo não mudou absolutamente nada. Ou seja, não serviu para nada aquilo. Que não expor o Brasil, enfim. Não era papel do presidente da República naquele momento fazer aquilo, na minha opinião pessoal. Agora, você imaginar que a partir daquela reunião se constitui um motivo para torná-lo inelegível, a gente já vê de forma muito clara que há uma disposição para tomar decisões não que atendam à lógica, não que atendam os preceitos legais, mas sim decisões que extrapolam o que está estabelecido em nome de interesses que a gente não sabe exatamente quais são. A prisão agora, ela é uma prisão, se fosse decretada, sem uma informação nova, sem uma configuração de crime efetivo, que não sou advogado, mas não vejo nenhuma dessas acusações e investigações que estão em curso
terem como resultado um pedido de prisão. Aí alguém fala, não, mas tem as joias, as joias. Bom, tem presidente que está com um relojão aí de dezenas, centenas de milhares de reais, o TCU disse que não tinha problema. E mesmo que se houver problema, o que tem que acontecer não é prisão, é devolução de valores. É disso que se trata. Não é um motivo para prisão, né? Então, se houver um movimento desse, será, no meu ponto de vista, de novo, que não sou advogado, cresci no meio de advogados, cresci no meio de brilhantes juristas e advogados, que aprendi com eles uma referência de justiça com J maiúsculo. Agora, não me parece que essa prisão teria algum fundamento, sobretudo se tratando de ex-presidente da República. Não me parece que teria um fundamento suficiente para sustentá-la. E aí, óbvio, isso mexe com os brios, isso mexe com a militância, isso dá um sangue nos olhos que pode ter efeitos incalculáveis. Concorda, delegado Palumbo? O senhor, nas conversas com os parlamentares, chegaram a uma conclusão de qual é o inquérito mais espinhoso para o ex-presidente Jair Bolsonaro? Tem a questão que envolve as joias sauditas, a fraude no cartão de vacinação e também a suposta trama golpista, delegado. Não dá para a gente fazer uma previsão, porque a gente não sabe o que vai sair da cabeça desses juízes aí que estão extrapolando todos os limites da razoabilidade. E o que os políticos de direita e de esquerda não estão percebendo é que com essas atitudes o poder judiciário está ficando muito acima do poder legislativo e do executivo também. E não deveria ser assim. Os poderes são independentes e harmônicos entre si. Um poder não deveria ter mais força do que o outro poder. E é exatamente isso que está acontecendo. Quando a gente vê deputados, seja de direita, de esquerda, entrando na justiça para cobrar alguma coisa, isso é um absurdo. Nós estamos fazendo aqui projetos legislativos que passam pelos representantes do povo, tanto de um lado quanto de outro, ou quanto aqueles que estão lá no centro, né, que não tem nem direita e nem esquerda, que é a maioria. Quem manda aqui são os deputados do centro, não é nem da direita, nem da esquerda, nem o governo federal. E que eles não estão percebendo é que amanhã eles podem ser atingidos por isso. Amanhã eles podem ser alvo de uma investigação. Ele não deveria ter seus direitos políticos cassados. O inquérito da baleia foi um absurdo. Das joias, ele recebeu de presente, assim como outros presidentes que saíram com mais de 2, 3 containers de presente. E agora, por que só vão para cima do Jair Bolsonaro? Isso, para mim, é muito evidente, que é uma perseguição política sem limite. Tá certo. A gente vai seguir monitorando, acompanhando essas movimentações e claro que a gente vai repercutir quando pintar e surgir qualquer novidade. Combinado?